Olá, meus irmãos, como é bom estarmos juntos novamente para esse tempo de devocional, pausa para a paz. Neste momento eu quero falar com você sobre um tema muito importante, um tema essencial para a nossa vida, para os nossos relacionamentos familiares ou interpessoais, no nosso trabalho, enfim, falar sobre o perdão. Esta parábola que Jesus contou, lá em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35, que fala sobre a parábola do escravo que foi perdoado, mas que não perdoou o seu amigo, o seu próximo. A Bíblia diz que essa parábola contada pelo Senhor Jesus, que havia um rei que tinha muitos súditos, e ele então começa a chamar os seus súditos para a prestação de contas. E chega então um certo escravo que devia ao rei uma quantia enorme, 10.000 talentos. Para você ter uma ideia do que é isso, Jesus está contando aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero para ensinar algo. Um talento era aproximadamente 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Agora, imagine a situação. Se o grama do ouro, por exemplo, hoje está R$ 329 reais, o grama. Imagina, o homem devia 35 quilos de ouro. Se você fizer uma conta rápida, vai dar mais de 50 bilhões de dólares. Essa era a quantia que aquele homem devia. Mais de 50 bilhões de dólares. Ou seja, aquele homem teria que trabalhar cerca de 170 mil anos para pagar aquela dívida. E qual foi a surpresa? A Bíblia diz que aquele rei se compadeceu daquele homem que implorava, pedindo misericórdia, e a Bíblia diz que o rei lhe perdoou toda a dívida completa. E aquele homem então sai da presença do rei, ele encontra uma outra pessoa, um amigo seu, um conservo seu, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Um denário é a diária de um trabalhador. Ou seja, aquele homem lhe devia uma quantia de cerca de 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho. E o texto diz que aquele homem, de igual forma, também pede, suplica que tenha compaixão dele, mas aquele homem, aquele escravo que havia acabado de ser perdoado por esse rei tão misericordioso, por tão compassivo, diz o texto que ele não perdoou o seu próximo. E a história continua dizendo que aquele homem, aquele escravo, aquele servo que não perdoou o seu próximo, ele foi chamado novamente à presença do rei e ele foi então julgado e condenado e lançado na prisão por toda a sua vida. E a Bíblia diz, então, concluindo, Jesus diz assim: assim fará o Pai Celestial se vocês não perdoarem cada um ao seu próximo. Nós vamos nos concentrar hoje mais no tamanho da dívida que nós fomos perdoados, que nós recebemos do Senhor Jesus. E em outro momento nós vamos falar sobre a questão do nosso perdão uns para com os outros. Essa dívida foi realmente algo grandioso. Essa era a nossa dívida para com Deus. Uma mega dívida, uma dívida gigantesca, impagável. Nós não tínhamos como pagar os nossos pecados. Obviamente, nunca conseguiríamos pagar. Imagina, você teria que trabalhar 170 mil anos, algo impossível, impossível. Mas o que Deus fez conosco em Cristo? A Bíblia diz que Deus nos perdoou. Cristo, ali na cruz, ele diz: está consumado. Dívida totalmente paga. Está consumado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo ali na cruz. Está consumado, dívida totalmente paga. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, algo maravilhoso, de que quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos vivificou em Cristo, diz a Bíblia, e Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas as transgressões. Deus cancelou o escrito da dívida que era contra nós, colocando ali na cruz de Jesus Cristo. Essa dívida era os mandamentos, as questões legais, judiciais, as pendências dos nossos erros e pecados que nós não tínhamos condições de pagar, obviamente, mas Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Jesus, falando sobre esse mesmo texto, lá em Lucas 17, diz assim: se o seu irmão pecar, repreenda-o,
e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes vier para lhe pedir, dizendo, estou arrependido, você deve então perdoá-lo. Momento difícil, né? Por quê? Porque perdão não é algo que está em nós, não é algo natural de cada um de nós. O perdão é um milagre da graça de Deus. Porque perdoar é abrir mão dos seus próprios direitos em prol e benefício do outro. Foi isso que Deus fez conosco. Perdoou todas as nossas dívidas, por causa da sua graça, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Um grande abraço.